Bom, agora a gente vai falar sobre um modelo econômico, tá? É um outro conceito muito importante dentro da economia, esse de modelos econômicos, né? O que são, o que comem, onde moram, tudo isso a gente tem que compreender e nada melhor do que a prática. Não poderia falar, o modelo é isso, o modelo é aquilo. Sim, farei isso também. Contudo, já vou te apresentar um dos modelos mais básicos, né? Um dos modelos mais introdutórios da teoria econômica, que é esse aqui, ó. A curva de possibilidades de produção. Esse é o nome do nosso modelo. Então, começando aqui, ó. O que são, então, afinal, os tais modelos econômicos? Modelos econômicos, eles são simplificações do mundo real. Tá? O mundo real é essa coisa caótica, essa coisa complexa, que quando a gente coloca ali no bolo ainda, né, as decisões das pessoas, psicologia, e nem tudo faz sentido, né? Esse negócio extremamente caótico, extremamente difícil de compreender, tá bom? Mas a economia tenta entender. E para tentar entender, ela naturalmente tem que descartar algumas complexidades que muitas vezes não significam muita coisa, tá? Não tem um impacto muito grande, então ela simplesmente descarta. E é assim que nasce um modelo econômico. E aí, a gente tem um exemplo aqui, ó, de um projeto, né, de uma casa. Ela parece meio 3D, poderia ser uma maquete, que só é um modelo, nada mais, nada menos do que um modelo de uma casa. Certamente aí não tem tubulação, não tem água correndo, não tem energia elétrica. Por quê? Porque o arquiteto, o engenheiro, né, eles projetaram essa casa simplificando o mundo real. Ela provavelmente é bem menor do que uma casa, né? Porque de que serviria uma maquete, um projeto, ou sei lá, um mapa? Um mapa é um modelo também do mundo real, né? De que utilidade teriam esses itens em escala real? Né? Uma maquete em tamanho real e com todo o realismo, né? Com tudo que tem uma casa de verdade. Pô, não é uma maquete, não é um modelo, é a casa de verdade. E não serviu de nada para projetar, para compreender o funcionamento dessa casa, tá bom? E a mesma coisa no caso de um mapa, né? Se você tem um mapa em escala real, em 3 dimensões, com tudo que existe no lugar de verdade, isso não é um mapa, isso é o lugar de verdade, tá bom? E não tem utilidade para esse tipo de mapa, tá bom? Por isso, os modelos econômicos, que podem ser gráficos, né? Tem funções, equações, tem essas partes de matemática também, eles são simplificações do mundo real. Por exemplo, a gente falou aqui, e vai falar muito mais ao longo do curso, por exemplo, que a demanda diminui quando aumenta o preço. Cara, isso é bem simplificado, né? É verdade? Claro que é verdade. Mas é toda a verdade? Não. A renda das pessoas, o gosto das pessoas, vários outros fatores afetam a demanda também, não é só o preço. Mas esse modelinho aí de preço, demanda, ele é útil, né? Serve para a gente identificar o que acontece com a demanda quando ocorre uma alteração no preço, tá? Simplesmente assim, modelos econômicos são simplificações. Simplificações do mundo real, beleza? Eles ignoram, então, deliberadamente, de propósito, eles ignoram alguns fatores que só serviriam para complicar o negócio aqui, né? Complicaria excessivamente a compreensão, tá bom? Então é isso que são modelos econômicos e a gente já vai ver um antes só. Deixa eu conceituar um negócio que pode aparecer na sua prova, né? Mais um termo, né? 2 termos, na verdade, que é exógeno e endógeno, tá? São termos também derivados de uma língua estrangeira. Acredito até que o latim também, se eu não estiver muito enganado. Mas o que é endo? Endo é algo que é de dentro. Tá? E exo, adivinha só? Não vai ganhar nada, hein, se adivinhar. Mas é o que vem de fora, tá bom? Então, um modelo, ele vai ter variáveis, tá? Variáveis são aqueles fatores, são aqueles elementos que eu vou querer mexer ali no modelo para saber o que acontece. Exemplo, preço, quantidade, tá bom? Preço é uma variável, quantidade é uma variável. E essas variáveis, esses fatores, eles podem estar dentro do modelo, ou eles podem ser de fora do modelo, mas de alguma forma exercer alguma influência sobre esse modelo. Vamos fazer um exemplo aqui? Não é de economia, tá? É só um modelo mesmo para você se familiarizar com alguns termos, com essa parte gráfica. Mas vamos dizer aqui, ó, que essa barra
vertical, também chamada de eixo, tá? Opa, peraí. Ela é a sua probabilidade de ser aprovado. Então, probabilidade de aprovação. Tá? Supondo que o negócio é só um jogo mesmo aqui, tal. Mas é a sua probabilidade de ser aprovado. Então, quanto mais alto dessa barra, maior a sua probabilidade. Aqui, ó, é 0%, chance nenhuma. Aqui, mais ou menos na metade da barra, tem 50% de chance de ser aprovado, tá? Se a gente chegar aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Eu vou reduzir o tamanho da barra para fazer, para não invadir ali aquela área, tá? Então aqui é o 100%, tá? Aqui fica então 50%. Isso aqui é a sua probabilidade de aprovação. Essa é a nossa primeira variável, a variável chamada probabilidade de aprovação. Eu quero saber como essa variável reage diante de outra variável, que eu vou chamar de horas de estudo. Então, nessa barra horizontal, também chamado de eixo das abscissas, eu tenho as suas horas de estudo. Concorda comigo? Então, vamos dizer aqui, sei lá, pelo amor de Deus, não vai levar isso aqui a sério, hein? Eu não sou especialista em técnicas de estudo e não acredito que existe uma fórmula. Mas vamos dizer que se você estudar 0 horas, aí eu tenho quase certeza que a sua chance é 0, tá? Mas se você estudar aqui, sei lá, daqui até o concurso 200 horas, ou aqui 400 horas, concorda comigo que quanto mais você estuda, ou seja, quanto mais você anda para cá, aqui ó, quanto mais você anda para cá, mais estuda, maior a probabilidade de ser aprovado, tá? A gente poderia fazer aqui, ó, uma relação que poderia ser assim, ó. Um negócio mais ou menos assim, percebe? Eu relacionei duas variáveis, tá? As suas horas de estudo com a sua probabilidade de ser aprovado no concurso. E quanto mais você estuda, maior a sua probabilidade de ser aprovado. São duas variáveis relacionadas de alguma forma, tá bom? Elas são positivamente relacionadas, tá? Por isso que o gráfico tem essa função, esse formato, perdão, crescente, tá? Quais são as minhas variáveis do modelo? Endo, né? Ou seja, de dentro do modelo. São probabilidade de aprovação e horas de estudo. São essas duas variáveis que eu chamo de endógenas. Por quê? Porque elas estão dentro ali do meu modelo, elas estão aqui, tá vendo? Elas estão aparecendo literalmente no modelo. Mas você acredita que só isso que vai determinar a sua probabilidade de ser aprovado? Tenho certeza que não, tá? Por exemplo, uma variável exógena. Uma variável exógena seria a qualidade do seu material, tá? Vamos dizer aqui que você estava com material mediano, certo? Estava com material mediano. De repente você troca aqui para o material do Estratégia Concursos. O que vai acontecer? Vamos colocar ele aqui em azul escuro, tá? O que vai acontecer? Provavelmente essa relação vai mudar. Com material melhor, você não precisa mais estudar tanto quanto estudava antes para obter o mesmo nível. Tá vendo aqui, ó, você chegou em 100% com lá umas 300 horas apenas, em vez das 400 horas. Tá vendo? Na qual você chegaria em 100%. Ou seja, o material que você está utilizando, a qualidade desse material que você está utilizando, é uma variável exógena. Ela está fora do modelo, ela não aparece em nenhum dos eixos aí do nosso gráfico, tá bom? Mas ela determina o comportamento das outras variáveis. Sei lá, horas de sono, outra variável. Se você dormir bem e tal, né, se alimentar legalzinho, comer brócolis em vez de hambúrguer, dizem que tudo isso pode aumentar a sua chance de aprovação, né? Então são variáveis, ou seja, qualidade do sono, qualidade da alimentação, humor, apoio da família, tudo variável exógena, que não está dentro do nosso modelo aqui, contudo, exerce sim alguma influência nele, beleza? Só uma introdução, a gente ainda volta nesse assunto. Vamos ver aqui então uma questão sobre isso. Do TJ, deixa eu ver se eu pulei, não pulei. TJ do Maranhão,
analista judiciário da área de economia, que nos diz o seguinte: os modelos econômicos são uma descrição simplificada da realidade. Vamos dividir isso aqui, porque isso está perfeito. Gosto muito disso. Tá? É isso mesmo que são os modelos econômicos. E que permite... Os modelos são uma descrição... Beleza, a concordância que foi observada, né? Uma descrição que permite conhecer relações entre variáveis e realizar previsões das variáveis endógenas em função das variáveis exógenas. Ou seja, previsão em relação à sua probabilidade de ser aprovado e às suas horas de estudo em função da qualidade do seu material, da qualidade do seu sono, do apoio da sua família, do seu estado psicológico. Tá bom? Tá perfeito. É isso mesmo que é um modelo econômico. Tá bom? Chega de teoria, vamos partir para a prática, vendo um daqueles que é um dos modelos econômicos mais elementares, tá? A chamada curva de possibilidades de produção. E ela é essa belezinha aí, esse gráfico, tá? O que esse gráfico está nos mostrando? Ele nos mostra qual é a quantidade máxima, certo? Que uma economia, vamos pensar que isso aqui é um país, tá? Uma economia, um país chamado Oikonomos. Tá? Nesse país, Oikonomos, são produzidos apenas 2 tipos de bens. Olha a simplificação aí, pizza e cerveja. Tá? O que a curva de possibilidades de produção vai nos mostrar é quais são as quantidades máximas de pizza, ou de cerveja, ou de uma combinação de pizza e cerveja que essa economia consegue produzir se ela utilizar toda a sua capacidade. Tá? E o que eu quero dizer com capacidade? Eu quero dizer curva de possibilidades de produção quando ela utiliza toda a sua capacidade, que significa todos os seus fatores de produção. De produção. Talvez você esteja se perguntando, mas o que são fatores de produção? Fator de produção é tudo aquilo que uma empresa utiliza para produzir, tá? Aqui, basicamente, a gente vai dizer 2 deles, tá? Existem outros que na teoria da firma, na teoria da produção a gente desenvolve oportunamente, mas basicamente trabalho mesmo, trabalho humano, né? Você contrata alguém para trabalhar, é um dos fatores de produção. O outro, capital. Tá? Pode pensar nele como máquinas, como equipamentos, tá bom? Então esses são 2 fatores de produção. Vamos supor que em Oikonomos, tá? Nessa economia fictícia aqui, só existem esses 2 fatores. Sempre um trabalhador e uma máquina, ou enfim, qualquer combinação entre esses 2, tá? Fatores de produção são então trabalho, e capital. Tá bom? A curva de possibilidades de produção, ou então, para os íntimos como você, a nossa querida CPP, que pode aparecer também com outro nome, fronteira de possibilidades de produção, ela nos mostra isso. Então, se o país utilizar todo o seu trabalho possível e todo o seu capital também, tudo que ela tem disponível lá, quanto que ela consegue produzir, tá? Claro, fica mais fácil aqui com um exemplo, né? No mundo real, naturalmente, uma economia vai produzir, vai consumir inúmeros bens diferentes, né? Mas aqui a gente está só simplificando mesmo, nessa economia que só produz pizza e cerveja, tá bom? Aí essas indústrias aqui, né, as indústrias de pizza e de cerveja, elas utilizam capital, que é as máquinas, né, e trabalho, que é a mão de obra, tá bom? A fronteira de possibilidade de produção, então, é esse gráfico aqui, ok? Vamos aqui para algum ponto. O ponto A, por exemplo. O que está acontecendo aqui no ponto A? Tá? Primeiro, o fato dele estar aqui, ó, sobre a curva de possibilidades de produção, essa curva aqui, ó, que dá o nome ao gráfico. Tá vendo?
O fato de ele estar sobre esse ponto significa que a economia está utilizando todos os seus fatores de produção. E com isso ela está produzindo o quê? Está produzindo aqui, ó, cerveja, 50 unidades, tá vendo? Picotadinho aqui, ó, no ponto A. E ela está produzindo pizza, 76 unidades, aqui, ó, no ponto A. Percebe? Esse é um ponto em que ela produz, em que ela está exatamente acima da fronteira de possibilidade de produção, e quer dizer que 50 cervejas, aqui é o ponto A, onde produz 50 cervejas e 76 pizzas, é um ponto eficiente. Eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui, um Vzinho de eficiente, é um ponto eficiente, tá bom? Seguindo a mesma lógica, tá? O que a gente pode dizer a respeito do ponto B? Ele também está em cima aqui da fronteira de possibilidades de produção. Só que aqui optaram por produzir 80 cervejas, mais apenas 60 pizzas, produzindo mais cerveja do que em A e produzindo menos pizza do que em A também. Contudo, como ela também está utilizando todos os seus fatores aqui, ó, quando ela produz 80 cervejas e 60 pizzas, também é um ponto eficiente, tá bom? Note que, quando a gente passou aqui, ó, do A para cá, para o B, o que a gente teve? Um trade-off. A gente teve um trade-off, porque a gente abriu mão de produzir 16 unidades de pizza, né? Caiu de 76 para 60, certo? Para poder produzir mais cerveja. Boa escolha, né? Especialmente em dia de jogo. 30 unidades de cerveja a mais. A gente abriu mão de pizza para produzir cerveja, mas o movimento podia ser o contrário também, a gente podia sair de B e ir para A. O ponto aqui é que existe um trade-off, tá bom? Mesmo, aliás, quando a empresa está utilizando toda a sua capacidade, ela não tem outro jeito de produzir mais de um bem se não for abrir mão, ou seja, se não for reduzir a produção de outro. Tá bom? Foi isso que aconteceu entre A e B. Mas o que você tem a me dizer aqui sobre o ponto C? Parece bom, né? Poxa, vamos produzir aqui no C, ó, 80 pizzas, caramba, bom demais, e 65 cervejas. É isso mesmo? É isso mesmo. Então parece que eu errei aqui o do ponto B, né? Do ponto B que era 60 cervejas e 80 pizzas. Ficou invertido aqui, perdão. Mas não tem problema isso aqui, né? 60... Ah, não, estava certo. 80 pizzas e 60 cervejas. No ponto C é que eu estou invertendo aqui, então, né? Ele tem 65, eu estou colocando sempre primeiro o que está no eixo vertical, né? No eixo horizontal. Então, aqui eu tenho 65 e 80, tá? O que você pode me dizer? Compara aí o ponto A com o ponto C, certo? O ponto C é melhor, ele é melhor em todos os sentidos. Ele produz 15 cervejas a mais e produz 4 pizzas a mais. Parece bom, né? O problema é, ele está além da capacidade da economia. Ele se situa, é um ponto que se situa além da curva de possibilidades ou da fronteira de possibilidades de produção. Ou seja, a economia simplesmente não consegue alcançar aquele ponto, tá? Ela já está usando toda a capacidade dela para produzir algo como ali no ponto A ou no ponto B. Ela não pode simplesmente aumentar a produção dos dois bens, tá bom? Por isso, o ponto C, ele é um ponto que está além, eu vou colocar aqui, além, ou o que couber, pelo menos, tá? Ele está além das possibilidades de produção, ele não é possível, tá? E o que você tem a me dizer do ponto D? Tá vendo ele aqui, ó? No D, a gente tem 25 cervejas e a gente tem, cadê? D, 60 pizzas. Compara ele, por exemplo, ali com o ponto B. Compara os dois aqui. Repara, B produz mais pizzas e produz a mesma quantidade de cerveja, não é isso? Portanto,
estaria melhor a economia se ela produzisse em B do que em D. E ela pode fazer isso? Pode, porque B está dentro das possibilidades de produção. Ela pode caminhar aqui, ó, de D para B, tranquilamente, tá bom? Desde que ela empregue, ou seja, desde que ela utilize todos os seus fatores de produção disponíveis. Pontos como esse aqui, como o ponto D, tá? D de dado aí, a gente chama de ineficientes. Por quê? Porque ela podia estar produzindo mais, mas não está, apesar de ter ali fatores de produção disponíveis, ok? Por isso, não é legal também produzir em D, porque é um ponto ineficiente, tá bom? Uma vez que ela poderia aumentar a quantidade, por exemplo, aqui, de cerveja, né, ó, como no ponto B, onde ela produz 80, sem precisar diminuir nada a quantidade de pizza que ela está produzindo ali, ó, continuaria a mesma quantidade, tá? Isso nos leva à importante conclusão de que os pontos situados sobre a fronteira, tá, os pontos que estão exatamente em cima da curvinha ali de possibilidades de produção, são os chamados pontos eficientes, tá bom? Então vamos pegar eles aqui. E de alguma forma, com uma cor, ó, são pontos eficientes, porque a economia está utilizando todos os recursos eficientes. Beleza? Essa é a principal conclusão, por enquanto, sobre a curva de possibilidades de produção. A próxima, que eu quero que você se atente, é esse formato côncavo, tá? Lembrando aqui côncavo e convexo, tá? Se esse é o formato côncavo, o formato convexo seria algo mais ou menos assim, ó. Tá bom? Quando uma curva, uma forma, ela é côncava ou convexa, a gente tem que dizer em relação a o que exatamente? Em economia, a gente diz que a fronteira de possibilidades de produção, a curva de possibilidades de produção, ela é côncava em relação à origem. Quem que é a origem? Esse carinha aqui, ó, o zero. Tá? A origem, ou seja, a côncava, ela está com a cavidade, tá? A cavidade dela, a parte aqui, que é tipo um buraco dela, né? Está voltada para a origem, tá bom? Enquanto a convexa, ó, a cavidade dela aqui, ó, se você colocasse água, é onde a água ia parar, tá bom? Ela está voltada não para a origem, certo? Essa é a diferença entre côncavo e convexo. E por que que ela tem esse formato côncavo, a CPP? Tá? Por que que ela não é, por exemplo, assim? Por que que ela não é assim? O que explica isso é a especialização. Aqui, especialização. Tá bom? Olha, aqui o ponto A. Se concentra aqui agora nesse ponto A. Quando a gente está nesse ponto aí, todos os fatores de produção da economia estão concentrados na produção do quê? De pizza. Tá vendo? A gente está produzindo, ó, 80 unidades de pizza e 0 unidades aqui, ó, no ponto A. Quanto que está produzindo de cerveja? Nada. 0 unidades de cerveja. Tá vendo? O que isso significa? Que toda a mão de obra, né, todos os trabalhadores, todas as máquinas, está todo mundo produzindo pizza, tá? Mas pensa bem comigo, se está todo mundo produzindo pizza, a gente provavelmente está empregando excelentes cervejeiros na produção de pizza, tá? Pessoas que se dariam muito melhor produzindo também cerveja. A gente provavelmente está com equipamento também, né? Tá, de repente, máquinas que seriam melhores para produzir cerveja, mas está todo mundo produzindo pizza. Por isso, se a gente parar, tá? Vamos só tirar esse pessoal, essa galera fera aí de produzir cerveja. Fala, amigão, você não vai mais produzir pizza não, chega aí, ó, vai lá produzir cerveja. Se a gente tirar um pouquinho só desse pessoal, o ganho na economia é grande. Por quê? Porque a gente deixa aqui, ó, no exemplo, quando a gente passou de A para B, a gente deixou de produzir, ó, só 2 pizzas e conseguiu produzir 10 cervejas, tá bom? Por isso, ela tem esse formato côncavo, certo? Porque você precisa abrir mão no começo
aqui, ó, quando a gente está em A, a gente precisa abrir mão de poucas pizzas para produzir muitas cervejas. Mas olha aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui outros pontos. C e D. Quando você já está produzindo muita cerveja, aqui, ó, tem muita cerveja e pouca pizza, aí você tem um problema inverso. Você vai estar colocando excelentes pizzaiolos para produzir cerveja. Então, você tem que abrir mão aqui, ó, de uma grande quantidade de pizza, ó, dessa diferença, tá vendo? Para produzir só uma quantidadezinha aqui adicional, ó. Compara essa seta aqui com essas setas aqui. Tá vendo? No começo, quando você começa a permitir que as pessoas se especializem, né, comecem a produzir aquilo no que elas se saem melhor, o custo é baixo, né? Ou seja, de A para B ali, o custo é baixo. Mas conforme você avança, conforme você vai abrindo mão de produzir uma quantidade que já é pequena, ela fica nessa forma, abaulada, tá? Essa parábola aqui, que leva ao formato côncavo da curva de possibilidades de produção. Agora, a gente vai falar um pouco sobre variáveis exógenas. Por isso que eu fiz aquela introdução, tá bom? Você percebeu quais são as variáveis endógenas, as variáveis de dentro desse modelo curva de possibilidades de produção? Enquanto eu tomo uma água aqui, fala aí. A quantidade do bem A e a quantidade do bem B. No caso aqui, a gente colocou pizza e cerveja. Essas são as variáveis endógenas, as que estão dentro do modelo. Contudo, quando a gente tem variáveis exógenas agindo ali de alguma forma, que são variáveis que influenciam essa produção, mas que não estão dentro do modelo, elas vão deslocar a nossa CPP, a nossa curva de possibilidades de produção. Então pega aqui, ó. Dessa vez eu vou desenhar uma. Tá com um pequeno atraso aqui na caneta, pode ser que o negócio não fique bom. Não é porque eu sempre desenhei torto assim. Então vamos lá. Agora eu vou colocar de forma mais genérica, tá bom? Então a gente tem aqui o bem X, para você já ir se habituando com a linguagem das bancas. E aqui a gente tem o bem Y, tá bom? A gente vai ter uma curva de possibilidades de produção, azulzinha assim, ó, côncava, certo? Concavidade dela em relação à origem, tudo bem? E ela nos diz que podemos produzir, deixa eu ver, que cor aqui, roxo, tá? Nós podemos produzir A, tá? Isso aqui é uma combinação possível entre o bem X e o bem Y. O que poderia fazer a economia alcançar aqui, ó, o ponto B, tá? Eu falei que dentro dessa curva aqui, ele é um ponto que está além da capacidade dessa economia. Ela não consegue alcançar com os fatores disponíveis, os fatores que ela possui, ou seja, com a quantidade de trabalhadores e de máquinas que ela tem. Então, vamos aumentar a quantidade de trabalhadores. Uma imigração em massa, como que aconteceu lá em Roraima, né, no norte do país, pode levar a um aumento da disponibilidade de trabalhadores, um aumento na quantidade de insumos, certo? O que isso faria? Isso ia deslocar a curva de possibilidades de produção para algo mais ou menos, vamos colocar aqui um pouco mais escuro, assim. Tá? Por quê? Porque agora a economia pode produzir mais de ambos os bens do que ela produzia antes, mas só porque aumentou a quantidade de fatores de produção. Quantidade de fatores de produção é uma variável exógena, certo? Por isso, ela provoca esse deslocamento na nossa CPP. Que outro fator poderia ter esse efeito? Tá? O mesmo efeito aqui, então por isso eu não vou desenhar de novo. Os tais dos avanços tecnológicos, tá? Em economia, tecnologia não é só aquele negócio high-tech, smartwatch, 3D, holograma, não. Tecnologia é uma forma de fazer alguma coisa, tá? É o estado da arte ali, o conhecimento que as pessoas detêm de como produzir, tá bom? Então, de repente, ali um engenheiro de produção só fala, olha, se a gente colocar na caixa depois de passar a fita, a gente vai produzir mais, tá bom? Isso já é um avanço tecnológico, tá bom? Porque permite produzir de uma forma mais eficiente do que era anteriormente. Então, o avanço tecnológico tem o mesmo efeito, tá? Ele desloca para fora a curva de possibilidades de produção, permitindo que essa economia alcance pontos que antes ela não alcançaria, certo? Portanto, dois fatores aí
que deslocam a curva. Dois fatores principais, evidentemente, podem haver outros, mas o aumento da disponibilidade de fatores de produção e o avanço tecnológico, tá? O que poderia deslocar a CPP para dentro? Sei lá, uma calamidade, uma guerra, uma endemia, né, como ocorreu ali na Idade Média, né, dizimou mais da metade da população, acabou o fator de produção-trabalho, né? Desloca para dentro a curva de possibilidades de produção, tá bom? Agora, eu só quero fazer um adendo aqui para você a respeito de emprego e desemprego, tá bom? A gente disse que exatamente sobre a CPP, a gente demonstra tudo o que pode acontecer, tudo que pode ser produzido, tá? Ao utilizar todos os fatores disponíveis, certo? O que é isso? Todos os trabalhadores trabalhando, tá? Na prática, todos os trabalhadores trabalhando. Então, suponha que, vamos voltar aqui para a nossa curva, a economia está trabalhando, está produzindo essa quantidade aqui D, tá? Por quê? Porque tem desemprego, D de desemprego, né? Não foi por acaso, certo? Se ela passar para A, aqui, ó, a gente não tem deslocamento da curva. Não tem deslocamento da CPP. Por quê? Porque ela só passou a empregar aqueles recursos, aqueles fatores de produção, aqueles trabalhadores que ela não estava empregando. Eles já estavam disponíveis, tá? Não aumentou a disponibilidade de fatores de produção. Portanto, não é deslocada a curva, tá bom? Tenha atenção com isso, porque a situação de desemprego é uma situação de algum ponto ali abaixo da curva, abaixo da fronteira de possibilidades de produção. Tá bom? Então, se aumenta o índice de emprego, se reduz o desemprego, não vai deslocar a curva, só vai para algum ponto mais alto ali da fronteira, beleza? Agora, uma questão sobre fronteira de possibilidade de produção que afirma o seguinte, que ela consiste de uma construção gráfica que mostra a limitação do potencial produtivo de um país na produção de um par de bens e serviços, ou serviços, né? Está perfeito. Tá bom? Conceitualmente, perfeita essa questão. Notou que a gente utiliza só dois, né? Só dois bens, o bem X, o bem Y, pizza ou cerveja. Isso porque a gente raciocina muito melhor em duas dimensões, né? Isso permite a gente fazer um gráfico só com dois eixos, tudo. Poderia ter 3 bens, 4, 5. A gente não ia conseguir fazer um gráfico disso, tá? Mas poderia. Contudo, não é necessário, porque na prática, 2 bens bastam. A gente poderia ter dito ali que na nossa economia fictícia, um bem era cerveja e o outro era todas as outras coisas quase tão importantes como. Né? A gente podia colocar ali água, refrigerante, saúde pública, segurança pública, celulares, enfim, tudo que a economia pode produzir e analisar em comparação com outro bem. Em outras palavras, a gente pode chamar X do bem ali que a gente está analisando e Y de todos os outros bens, tá bom? Por isso, 2 bens costumam bastar, não é uma simplificação tão absurda assim quanto parece à primeira vista, certo? Próxima questão, aqui de perito oficial criminal da Polícia Civil do Espírito Santo. O seguinte gráfico ilustra, não disse que podia aparecer como FPP, ilustra uma fronteira de possibilidades de produção de assistência médica versus educação. Considerando o gráfico, no ponto F, a sociedade hipotética alocou todos os seus recursos em assistência médica. Então vamos ver aqui. Aqui ficou faltando, ó. Ah não ficou faltando não, tá aqui. Então, no eixo vertical, a gente tem a quantidade de assistência médica e no eixo horizontal, a gente tem a quantidade de educação. O que está acontecendo no ponto F? Justamente o contrário, né, do que a questão aqui está afirmando. No ponto F, ela está alocando todos os seus recursos em educação. Está aqui, ó. A quantidade de educação é a máxima. E qual que é a quantidade de assistência médica? 0. Está aqui, ó. 0. Nada. Tá? Só quer saber de educação e nada de assistência médica. Essa economia fictícia e por isso o gabarito está errado. Importante que você consiga ler isso, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí nos pontos A, nos pontos B, ponto C, tenta entender aí o que está acontecendo aqui no ponto D, tá? No ponto A, sim, ela está alocando tudo que ela tem em assistência médica e 0 em educação. 0 em educação, tá bom? No ponto C, ali um meio termo, né?
No meu termo não, na verdade é muito mais assistência médica, né? A gente tem essa quantidade, vamos colocar aqui. Assistência médica, essa quantidade. E uma quantidade aqui mediana de educação, tá bom? Importante que você saiba ler isso aí, porque é isso que a curva de possibilidades de produção, a fronteira de possibilidades de produção vai nos mostrar. Avançando aqui, um ponto da fronteira de possibilidades de produção em que dois bens são produzidos é mais eficiente do que um ponto em que um único bem é produzido. Então vamos lá, o que ele está dizendo? Vou fazer um gráfico aqui bem simples, uma cor só. Aqui, dessa vez, eu vou chamar bem A. Não, vou continuar chamando de X mesmo. E bem Y aqui, tá bom? E aqui a gente tem a nossa fronteira de possibilidades de produção. O que está sendo afirmado aqui é que um ponto em que dois bens são produzidos. Então aqui, por exemplo, ó, A. Nesse ponto A, a gente produz aqui, ó, vamos colocar aqui, quantidade de Y produzido em A, tá bom? E aqui a gente produz quantidade de X produzido em A. Essa quantidade, tá? Então estamos produzindo um pouco dos dois bens. Em comparação com esse ponto aqui, ó, onde a gente só produz Y, tá tudo no Y, e ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0 do bem X. O que ele está dizendo, então, é que esse ponto A é mais eficiente do que o ponto B, tá? E não é. Não é. Esquece esse negócio, porque como eu mencionei, né, como eu falei aqui, todos os pontos sobre a curva, ou seja, exatamente em cima ali da fronteirinha de possibilidades de produção, são pontos eficientes, todos eles, tá? Não importa se está produzindo só um bem ou se está produzindo dos dois, certo? A questão é que a gente tem aquela taxa de substituição marginal decrescente. Estou falando isso só para te provocar, tá? Porque é um tema mais avançado, um tema que a gente vê ali na teoria da produção, tá bom? Mas a gente tem aquele formato, tá? Tudo bem, mas não significa que produzir um pouco de cada bem é mais eficiente. Todos os pontos sobre a curva são igualmente eficientes, beleza? Então, gabarito aqui errado. Fechou?